Olá, está começando Sem Arrodeio, seu podcast da rede ANC. Eu sou Sueli Frota, que é ao meu lado João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em ciências sociais. Vamos lá, João Paulo? Oi, Sueli, tudo bem? Vocês que nos acompanham pela ANC, pelas redes da ANC. Sempre é uma alegria estar aqui discutindo e debatendo os temas importantes da sociedade. E sem arrodeio, vamos começar pelo começo, que da semana para cá foi muita movimentação política. E eu queria começar logo esse zum, essa movimentação toda após a condenação pelo STF de Bolsonaro e dos 7 participantes da trama golpista. A gente não teve nem tempo, as pessoas nem tempo de comemorar tiveram, porque logo em seguida o Congresso, através da Câmara dos Deputados, veio com essa pauta bomba, aprovou de imediato, de forma assodada, essa PLEC da blindagem ou da bandidagem. Primeiro, eu queria que você fizesse, a gente vai passar para as movimentações, para as manifestações, mas eu queria começar por essa análise dessa votação, de que um projeto de lei no Congresso passa tempos e tempos para ser votado, e de uma forma assim, de repente, passando pela boiada, eles colocam a pauta dessa da blindagem. A Câmara dos Deputados, ela cometeu um erro, que é um erro básico daqueles que fazem política. Esquecer que o povo existe, né? Que existe a sociedade, que a sociedade organizada, mesmo que não esteja politicamente, intensamente participando, essa sociedade está atenta, essa sociedade está ligada no que está acontecendo. Quem não está ligado são os deputados, né? Que vivendo nas suas bolhas, fazendo aquilo que o Maquiavel disse que nunca um político deve fazer, ter ao seu lado apenas aduladores, que dizem apenas aquilo que você quer ouvir, não lhe dá a perspectiva real. Então, a Câmara dos Deputados, né, a imensa maioria dos deputados, partidos políticos como o PL, como o PP, como União Brasil. É bom a gente falar os números, que às vezes o cara não lembra do nome, né? Sim. Então, o Partido 44, o Partido 22, o Partido 10, o Partido 11. A maioria dos deputados, inclusive nossos deputados cearenses, 15 deputados cearenses. Eu vou dizer o nome de todos eles aqui eles merecem ser citados, né? Resolveram criar uma casta, criar uma cidadania especial para eles mesmos deputados, né? Uma PEC que nunca teve uma PEC que teve tantos apelidos, né? PEC da blindagem, da bandidagem, da sacanagem, começou como das prerrogativas, mas, na verdade, era uma tentativa de impedir que deputados que cometessem crimes fossem julgados, fossem investigados, né? Indiciados, sem que isso passasse pelo crivo dos deputados. Alguém vai dizer, mas na Constituição originalmente tinha. É claro que tinha. Estávamos saindo de uma ditadura, né? Onde os deputados não só eram impedidos de falar, eles eram desaparecidos, como Rubens Paiva, por exemplo. As assembleias eram fechadas, o Congresso foi fechado. Eles eram caçados, né? As pessoas não podiam. Então, naquele momento, em 88, houve essa necessidade de proteger os deputados. Mas o que aconteceu? Em 2001, né, quando caiu quando mudou, nenhum deputado, inclusive deputados que tinham que foram condenados depois por terem esquartejado pessoas, por ter mandado matar as pessoas, deputado da motosserra. Então, nenhum desses foi julgado. Então, em 2001, a sociedade chegou à conclusão que era necessário que os deputados passassem a ser investigados como qualquer cidadão brasileiro. Olha só o que acontece. Em 2025, depois de muitos deputados terem sido julgados, os atuais deputados resolveram desdenhar do povo. Só que o que acontece? Pegou mal, deu ruim, né? As pessoas foram às ruas, né? Fazia tempo que não haviam tantas manifestações, que não havia tanta manifestação de pessoas na rua. A voz, eu escuto, se você acompanhou ontem a votação lá no Senado, né, você, entre lugares comuns e clichês, né, como a voz rouca das ruas, foi dito tantas vezes ontem, né, que a voz rouca das ruas foi falar, foi gritar. E algo muito parecido com 2013. Tinha ali uma pequena organização partidária, mas muito pouca, alguns poucos sindicatos, pelo menos em Fortaleza, na Avenida Beira-Mar, o que nós tínhamos era uma gama de pessoas que certamente não iam às ruas desde 2013. Você via ali pessoas que
geralmente não estão participando desses protestos da esquerda, e não é um protesto da esquerda. Não era só a esquerda que estava na rua. Era a esquerda, e isso aí ampliou, furou a bolha. Né? Você tinha ali centro-direita, você tinha pessoas de centro. Pessoas que se indignaram. As pessoas estavam indignadas. Indignadas. E aí o Senado escuta isso. Sim. E ontem, né, e na quarta-feira, o Senado enterra a PEC, né, da bandidagem com 26-0, votação unânime na CCJ do Senado, inclusive com votos de Magno Malta, com votos de Flávio Bolsonaro, né, contra o projeto. Então, olha só o que aconteceu. Os próprios senadores dos partidos que votaram majoritariamente na proposta deixaram os seus deputados a ver navios. Para você ter ideia dessa história, você falou aí que essa blindagem existiu saindo da Constituição de 88 até 2001 como essa forma de proteção. Durante esses 13 anos, dos 217 denúncias que foram apresentadas contra deputados, só uma foi adiante. Quer dizer, queriam repetir agora, talvez, para se blindar, porque Dino já vai julgar o desvio das emendas parlamentares, eles estariam blindados. Então, assim, é como se você vem falando que o Congresso, nos últimos tempos, tem servido como representante deles próprios. E essa votação de forma soldada, de repente, do dia para a noite, para se blindarem, jamais esperava. As pessoas estão recebendo essas votações de interesse próprio deles e não reagiram. Eu acho que jamais esperavam a reação tão forte como houve. E assim, foi de partido? Foi não. Foi gente como eu, como você, que se indignou, que disse, já chega Sim. de tanta impunidade, que a condenação de Bolsonaro e do 7 não foi suficiente. No outro dia eles querem afrontar o povo, querem enfiar a goela abaixo, uma impunidade para eles próprios. Então Sim. eu vejo como a reação das pessoas que não toleram mais, e é muito bom que as pessoas se lembrem dos 22 deputados do Ceará, deputados federais, 15 votaram a favor da PEC da impunidade. Então, é bom que as pessoas se lembrem se votaram nele e se essa pessoa que votou para se blindar está lhe representando. Porque ano que vem tem eleição para deputado federal, para deputado estadual. É bom que você veja se você concorda que essa casta de privilegiados tenha votado para se blindar e se você quer votar nessa pessoa no ano que vem. Lembrando que não foi só os partidos de direita que votaram. Alguns do PT também votaram, do PSB 40, 13, né, para a gente não dizer que a gente está punindo a sua... Mas foi uma parcela minoritária em relação aos outros que votaram de forma majoritária. Então, você veja que tanto da esquerda até a direita, então, juntou todo mundo. Quais foram os partidos que não votaram, que votaram contra PSOL, majoritariamente? Né? PSOL e Novo. Sim. Olha só, um partido de direita, liberal, Sim. muitas vezes alinhado ao bolsonarismo, e o PSOL, um partido de esquerda. Então, percebam que foram os pequenos partidos, os partidos ideológicos, mas aí quando você vai olhar para a irmã gêmea da PEC, que é a votação da anistia em forma de urgência, o partido PL, por exemplo, o Partido Novo, por exemplo, votou a favor da anistia. Então, olha só como a mudança do alinhamento partidário vai mudando de acordo com a temática. Né? Tudo bem, eu sou liberal, eu sou a favor da anistia, mas quando é para falar de blindar deputado, o Partido Novo diz, não, peraí, eu pareço mais com o PSOL do que com o PL, nesse sentido. Né? Então, é interessante a gente ver essa mudança que ocorreu. Mas é fundamental a gente saber o nome dessas pessoas. Eu vou dizer agora. Diga lá. A J. Albuquerque, esses aqui são os deputados que votaram sim pela PEC da blindagem, que seria uma casta de deputados que poderiam cometer corrupção, cometer qualquer tipo de crime e só seriam julgados se o Congresso aprovasse. Quer dizer, nunca, né? A Câmara, né? Porque a Câmara dos Deputados. Porque o Senado, nessa, ele o Senado se livrou graças à manifestação, Sim. porque senão tinha passado a boiada também. Tinha passado. Vamos lá, quem votou pela PEC da blindagem? A J. Albuquerque, do PP. PP, número 11. André Fernandes, PL. 22.
André Figueiredo, PDT. 12. 12. 12. Achei até contraditório esse voto do André Figueiredo. Não, assim, né? Se o pessoal que é de partido de direita, do Centrão, está sofrendo, esse pessoal que é progressista, que milita em partido de esquerda, estão sendo cobrados de uma forma assim que eles nunca imaginaram. E é bom que seja que cobrado poderiam para ser ver se eles cobrados, façam uma viu? reflexão, né? Para que lado estão seguindo. Tanto que não tiver nem coragem de se desculpar ainda. Danilo Forte, do União. Que foi o único que eu vi falando, tentando justificar. Justificou. Justificar. Tentou, né? Tentou, Justificar, né? mas foi. Foi. Né? Defendeu, não arregou na primeira. Mas foi uma pergunta que eu mandei o repórter aqui fazer, viu? Mas ele falou. Falou. Ele falou. Daiane Bittencourt, do União, a esposa do capitão Wagner. Doutor Jaziel, do PL, marido da doutora Silvana, deputada estadual, representa a ala evangélica. Enfermeira Ana Paula, do Podemos. Fernanda Pessoa, filha do prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, do União Brasil. Matheus Noronha, do PL. Mauro Filho, do PDT, que depois saiu dizendo que não tinha votado, mas o que ele não votou foi pelo voto secreto. Pelo ele voto votou secreto, sim, ele pela votou PEC sim. da blindagem. Moses Rodrigues, do União Brasil, filho lá do prefeito Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral. Nelinho Freitas, do MDB. Robério Monteiro, do PDT. Yuri do Paredão, do MDB, e Júnior Mano, do PSB. Esse aí legislando em causa própria, já que está muito acusado de estar envolvido em supostamente desvio de corrupção. Então, já votando na blindagem, já não ia adiante essa investigação quando chegasse lá para ele. Se é verdade ou não, já era uma maneira de se blindar, né? Os que votaram contra a PEC, Luiz Gastão, do PSD, Célio Studart, também PSD, José Guimarães e Luiziane Lins, do PT. Do PT. Inclusive, a Luiziane e o Guimarães votaram à distância, né? Online, porque o Guimarães está hospitalizado e a Luiziane está lá na militância lá pelo pessoal da... Mas o que eu acho mais estranho foi os que não votaram. Os que estiveram ausentes. Os que estiveram ausentes. Eu acho isso uma covardia. Quem foi? Foi o Domingos Neto? José Ayrton, do PT, Leônidas Cristino, do PDT, Domingos Neto, do PSD. Se podia votar à distância, por que não votaram? Online, né? Por que não foram lá e votaram online, já que não poderiam estar presentes? Também isso fica... Então, da bancada de 22 deputados, só 2... Não, Não. 6, né? Não, 4. 4. Luiz Gastão, Célio Studart, Guimarães e Luiziane votaram contra. Então, só 4 votaram contra. Então, olha 15 só... a favor, 4 contra e 3 não quiseram sair de cima do muro. Né? Não quiseram mostrar a cara. Então, a bancada do Ceará, né? E aí, como eu falei, toda a Câmara ficou aí achando que não ia dar uma repercussão, deu um rebu maior do que eles achavam que ia dar. Tanto que nem os progressistas esperavam que tivesse tanta gente na rua. Né? É o efeito Odete Roitman, né? As pessoas não querem que a Odete Roitman nem morra, querem que ela seja presa, querem que ela fique pobre. Né? Ninguém quer anistia nem para a Odete Roitman. Imagina para deputado, né? Para deputado que quer se blindar, que quer abrir as portas da Câmara dos Deputados para que o crime organizado se aproprie. Já tem uma parcela do crime organizado que adentra a política e agora eles abririam essa possibilidade do sujeito dizer, bem, para escapar dos meus crimes eu vou ser deputado. Vai ser, porque não vai acontecer nada. Não iria acontecer. Eles não contavam com a astúcia do povo, né? Não contavam com a astúcia do povo. Que seja o primeiro, depois do grande movimento que teve há uma década, que seja a primeira reação e que o povo adote esse hábito de ir à rua e protestar, porque coloca os deputados lá e depois esses deputados ficam fazendo o que quer e o povo fica adormecido em berço esplêndido. É hora de reagir, das pessoas protestarem e dizer, vocês me representam, então eu não quero que faça isso. E sem falar do papel, do trabalho contra a política que esses deputados fazem. Né? Uma pesquisa que saiu agora essa semana demonstra que 63% das pessoas não confiavam na Câmara. Agora são 70% das pessoas. Como confiar? Então, de uma hora para outra subiu 10%. Então, o parlamento ele é uma conquista da civilização. Sim. O parlamento ele é fundamental para que a democracia aconteça, a democracia representativa. Então, era para ser um lugar
onde todos nós tivéssemos confiança, alegria com o parlamento, mas não, olha o que é que aqueles que ocupam o parlamento fazem. Pensam em causa própria, só pensam na sua própria eleição, só pensam em livrar a sua pele e, infelizmente, a política, né, o parlamento, ele acaba pagando por esses mal deputados federais que, ao invés de estarem pensando na coletividade, pensam em si mesmos. Inclusive, ainda não foi votado o projeto para reduzir o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Isso equivale, sabe a quanto? A 90% das pessoas que recebem salário no Brasil, que tem carteira assinada no Brasil. Então, o Brasil Você inteiro vê a inversão das prioridades, né? seria beneficiado. E aí, sabe o que é que o Paulinho da Força fez? O Paulinho da Força é o relator do projeto de anistia, irmã gêmea desse projeto da PEC da blindagem. Que ironia, né? Porque era da Força Sindical. Da Força veio do Força Sindical. E que ironia, né? É uma ironia terrível, né? O Paulinho da Força. Inclusive, ele ressuscitou, né? Todo mundo já está chamando de PEC da ressuscitação, que eu vi uma imagem, era Aécio Neves, Temer e Paulinho da Força. Eu nem sabia que os três ainda estavam agindo politicamente, mas estão, vive se mexendo, né? Então, o que é que ele disse? A bancada da direita, então o Centrão, e aí o Centrão é um alvo, a gente tem que tomar muito cuidado com esses partidos que dizem, eu não sou direita nem esquerda, não, eles são eles, né? O que for de bom para eles, não tem ideologia. Então, onde está bom para mim? É pragmatismo, do pior pragmatismo, né? O que está bom para mim, está valendo. Diz que só vota a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 se passar a anistia para os bandidos que cometeram um golpe, que foram julgados há menos de 15 dias. Quer dizer, o povo tem que ir para a rua, o povo tem que fazer a pressão. Porque senão... Esse povo, ano que vem, quer votar, esses deputados que estão lá. Eu acho que seria uma lição muito, muito boa do Brasil inteiro, né? Já que é 70% de desconfiança, que seja 70% de renovação de em renovação, 2026, que seja extirpado esses políticos que estão lá só para tirar proveito próprio e não estar nem aí para o povo, sabe? E não só trocar nomes, trocar ideias. Ideias, né? mais importante. Trocar a gente, colocar a gente, não é que temos que, pronto, passou, nós vimos que votar em quem lacra na internet, votar em quem é influencer, votar em alguém só porque ele tem milhões de seguidores, não deu certo. Nós fizemos o teste, né? Agora não, agora temos que votar em pessoas que entendam de política pública, tanto da esquerda como da direita, pessoas que tenham compromisso com as causas, com a ideia de melhorar a vida das pessoas, de cumprir a Constituição. É o básico que nós temos que fazer. Então, preste atenção em que você vai votar. Exatamente. E esse PL da anistia, que estão tratando aí para tentar uma não total, uma redução da pena, o que é que você acha que vai dar nisso aí? Voltando aí para esse julgamento numérico, o que é que você acha que vai sair daí? Eu penso que a anistia, ela naufragou, a PEC da blindagem. Por que tinha tinha um acordo, né? Um acordo ali feito entre eles, vota no meu que eu voto no seu, a anistia, se a PEC da blindagem passar, a gente consegue também fazer com que passe a anistia e passa a boiada. A anistia perdeu força, a anistia já não tem mais nenhum sentido, tanto que nem eles falam mais da anistia ampla e restrita, eles vão falar de uma anistia da dosimetria, diminuir as penas, talvez diminuir as penas do Bolsonaro em até 11 anos, né? Então, qualquer tipo de... Falar em anistia é um desrespeito com a República, é um desrespeito com a democracia. A pauta do Centrão hoje é livrar bandido da cadeia. Exato. Você pega partidos como Solidariedade, né, número 77, né, que é do Paulinho da Força, né? Então, que a pauta de um partido, se ele tirar bandido da cadeia, né, é um absurdo. Vote em mim que eu libero os bandidos. E interessante que você leu muitos nomes aí. Se a gente pensar nos nomes que a Sueli leu, e também é a bancada que diz que quando vê um pobre, um empobrecido cometendo um crime, diz que mata, arrebenta e esculacha. Diz que tem que ter tolerância zero nas periferias, que você tem que colocar a polícia para poder coibir, independente de que vai morrer ou não. Mas quando é para bandido rico, todo mundo quer assaltar.
Quando é para blindar colega, todo mundo quer soltar. Então, quer dizer que quando o discurso é com os empobrecidos, quando o discurso é com que os moram na periferia, é um. Quando ele vai para ser o líder da facção criminosa, da organização criminosa, como Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo de forma legal, lícita e legítima, ele quer soltar. Então, desse jeito, você falou aí, é fácil. Você falou aí, me veio... a internet é um negócio maravilhoso. Porque a gente brasileiro, eu acho que a NASA tem que fazer... Tudo vira meme, né? Sabe? Eu vi um vídeo do filho do Bolsonaro, no passado, quando o pai dele era presidente, achando um absurdo os direitos humanos, que era um absurdo preso poder ficar em casa com tornozeleira eletrônica. Aí colocaram esse vídeo com o filho dizendo isso e o Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica. Quer dizer, a lei só é lei quando é para me beneficiar, né? Para os amigos. Para os pobres não tem direito a ter uma tornozeleira, mas para o pai que tramou, a esse tem direito. Sim, pois é uma contradição nesse discurso, né? Porque se você defende a segurança pública, se você é contra a criminalidade, tem que ser contra a criminalidade toda, não só aquela que afeta os mais empobrecidos, as periferias. Na manifestação da Beira-Mar, você não via as pessoas da periferia, mas porque elas estavam trabalhando. Domingo, o trabalhador que mora nas periferias, ele tem que, na escala 6x1, o domingo é 1. Então, o que é um dos problemas da escala 6x1, impede que os trabalhadores participem da vida pública, da vida política, da vida social. Da vida social. Então, mas aí, eu ouvi uma vendedora que também estava lá trabalhando, e também estão lá na Beira-Mar trabalhando no domingo, né, fazendo suas vendas, empreendendo, tentando sobreviver numa cidade extremamente desigual, conversando, explicando para uma outra pessoa, que também você via que era vendedora, o que estava acontecendo. Entendeu? Então, o recado chegou. Elas não estavam lá, na Beira-Mar. Mas elas levaram um recado lá para a periferia, lá para onde elas moram, nos territórios que elas habitam, e disseram, olha, está acontecendo... Então, estava todo mundo sabendo, né? Estava todo mundo coisa linda que muito indignado, que é a democracia. É você poder ir e se indignar, ter a capacidade de se indignar. Aí diz, porque tinha artista fazendo show. Não tinha. Inclusive, eu senti falta dos artistas cearenses, né, participando, fazendo chamado, lá em cima do carro de som. Eu entendo que muitos precisam trabalhar e alguns desses que contratam esses trabalhos não querem que eles participem, não querem que eles coloquem o rosto lá. Há perseguição, sim, nós sabemos que há perseguição, que as portas são fechadas, que tem determinados veículos de televisão, de imprensa do Ceará, que não deram uma nota na segunda-feira sobre o que aconteceu no domingo. Falaram de tudo, menos da maior manifestação que teve na cidade nos últimos 10 anos. Então, também é uma vergonha. É uma coisa de se rever, porque na campanha das diretas a Globo quis fazer isso. Não, mas a Globo passou, quem não passou foi a TV daqui. Sim, eu estou voltando, você está falando que não deu nada. Mas nas diretas a Globo, naquela grande manifestação que teve em São Paulo, disse que era um movimento pelo Estado de São Paulo. Sim. E aí pronto, as pessoas viram, ficou feio para ela, como ficou feio para essa que você está dizendo aí. Porque é a pauta, entendeu? Isso. Não tem como se calar. Se não tinha na época das diretas agora muito menos. Quem é que cala a voz da rua? Pois é, mas ainda bem que tem a ANC, que tem os outros veículos de comunicação. O Fortaleza não está mais sob um monopólio midiático, então fica feio para quem não participa, quem sequer noticia. Não precisava nem dizer mas não tinha uma equipe, né, lá, e não teve uma nota. Então, mas a sociedade está ligada, a sociedade organizada está acompanhando. Teve uma fala do Omar Aziz, né, que eu achei muito interessante. Ele diz, ele tentando, aí vem o ato falho. Ele disse, olha, vocês fizeram eles olharem para a gente. Né? Ele falando para o deputado, ele estava tudo quieto. Ninguém estava lembrando, a gente fazendo o que a gente queria aqui, ninguém falava, vocês tacaram fogo, né? Pisou no formigueiro, né? Pisou no formigueiro, e quem não pode com a formiga não acende o formigueiro. Então, E foi muito repentino. Foi. A condenação de ato imediato já passaram isso assim, entendeu? Então, assim, foi meio que afrontoso.
Sim. Sabe? Foi uma coisa assim, o STF, mas vamos fazer isso aqui. E o STF melhorou como as pessoas veem o STF. Eu acho que o STF saiu muito vitorioso. Saiu de 40 e pouco para 47% de pessoas que confiam no STF, né? E inclusive com a Lei Magnitsky, por exemplo, na mulher do Alexandre de Moraes. Né? Aqui, parece que o menino da quinta série. Ele xinga você, xinga, não vai começar a xingar a sua mãe, para ver se você fica com raiva dele, né? Então a mulher do sujeito, né? Então, aí sim, um atentado aos direitos, um atentado ao Estado Democrático e Direito. Né? E aí a gente já pode entrar na pauta do Lula com o Trump, né? Não, eu quero falar outra coisa. Antes de falar do Lula. Mas aí, então, para lembrar que essas pessoas na rua estão dizendo, olha, o Brasil é soberano e não tinha ninguém lá com polícia de estimação. Não. Os polícias até estavam lá. Muita gente fez falta, era que não estava lá. Sim. Né? Por exemplo, o prefeito de Fortaleza não estava lá. Por que ele não estava lá? Porque talvez ele não quisesse. O governador, eu entendo, né, que tem que ter ali uma certa distância, tem a base, muita gente da base do governo está aí, a maioria desses que você falou, mesmo sendo de partidos, estão na base do governador, então ele podia manter uma certa cautela, mas o Chagas Vieira estava lá. Presidente da Assembleia também. O presidente da Assembleia que também representa o poder. Né? Representa o poder e também uma participação até que surpreendente, né? Então, o prefeito não foi, né? Por que ele não foi? O que aconteceu? Seria um bom espaço para ele poder, de algum modo, se mostrar como alguém progressista, enfim. Mas os políticos estavam lá, mas eles não eram os protagonistas. Não, quem era protagonista era o povo, que estava na pista dizendo que chega. Chega. E que bom que o povo acordou, saiu do berço esplêndido, né? Que bom. Tava dormindo, né? Mas dessa vez a gente acordou. E quando acorda é difícil fazer dormir de novo. É verdade. Outra coisa que eu acho que foi tão positiva essa reação popular, que pressionou o Senado, que não a blindagem. Eu acho que, de tabela, também caiu aquela história do líder da minoria. Sim, também. Eu acho que, explicando aqui, uma manobra para manter o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que desde fevereiro mora nos Estados Unidos e trama contra o Brasil, incentivando retaliações, taxações aqui no Brasil. Então, houve essa articulação para que ele, assumindo a liderança, ele não perdesse o mandato parlamentar dele, EAD, né? O mandato que ele queria permanecer tramando contra o Brasil lá dos Estados Unidos. Então, eu acho que esse grito popular também reverberou em cima dessa desaprovação disso aí e da abertura do processo disciplinar no Conselho de Ética para a cassação do mandato dele, pelo motivo dele tramar contra o país. Sem dúvida. O Hugo Mota, que já era enfraquecido, se enfraqueceu mais ainda e não teve jeito de salvar, que realmente que está sozinho. Agora ele está isolado, até o próprio pai já não está mais concordando com o que ele diz, porque tudo que ele fala piora a vida do pai dele. Né? E ele disse que se o pai dele não for candidato, ele vai ser o candidato a presidente. É bom porque bota mais fogo lá no grupo que quer pegar o espólio do Bolsonaro. Né? Ele não vai porque ele vai ter um mandato cassado, ele não pode voltar para o Brasil, vai ficar inelegível, né? E aí vai dizer que estão querendo tirar, como ele já está dizendo, estão querendo me tirar da urna. Sim. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele está com problemas sérios na vida dele, viu? Vai ser ficar nos Estados Unidos. Inclusive de saúde mental? Eu acho que de saúde, sim, sem dúvida. Ele não está muito bem, afinal de contas, a água está batendo no nariz, né? Sim. Não adiantou. Tudo que ele tentou fazer não adiantou. Ainda veio o Trump dizer que deu um match com o Lula. Aí foi de lascar. Não foi uma semana fácil. Não foi. Pois aí vamos agora para o Lula. O Lula... Que participação, que discurso bacana, reforçando nossa soberania, valorizando também o papel da ONU, a importância do respeito, né? Sim. E que papel também dos Estados Unidos de não permitir que líderes, que pessoas participassem de um evento da ONU. É um absurdo como os Estados Unidos, né? Como o governo Trump está tratando o Brasil, né? Embora o Trump tenha dito que tinha rolado uma química ali com o Lula, né? Nós vemos o discurso do Lula e do Trump
totalmente opostos. Você vê ali sim um choque de civilização mesmo, um choque de modelos de civilização, enquanto um fala de multilateralismo, de respeito à questão ambiental, de direitos humanos, da importância da ONU, né? Vem o outro falar mal da ONU na casa da ONU. Ele não falou só mal da ONU. É quando alguém chegou na sua casa e começou a falar mal da estrutura da sua casa. Né? Ele falou mal do prédio até o secretário-geral. Então, ele foi lá desqualificar as Nações Unidas, mas o Trump e o Lula, por caminhos opostos, chegaram tinham um denominador comum, que as Nações Unidas não estão fazendo o seu papel. Cada um, a partir do seu ponto de vista, eles concordam que a ONU deveria se reestruturar, né, que a ONU deveria se modernizar, né, porque a atual estrutura não está dando conta. Tanto numa perspectiva de mundo à direita, que é do Trump, e uma perspectiva mais progressista, que é do Lula. Mas o Donald Trump, ele demonstra que não está para brincadeira, que o papel dele é realmente fortalecer o seu papel dentro dos Estados Unidos, e o Lula não baixou a cabeça, né? Fez um discurso altivo, falando de soberania, ganhou alguns pontos de popularidade, tanto que a pesquisa que saiu hoje demonstra que, depois de muito tempo, a pesquisa do IPESP, a avaliação positiva do governo supera a avaliação negativa. E o Lula, claro que ele ama o Trump, porque depois que o Trump entrou nessa conversa, ele só melhorou. E a fala do Lula de hoje, né, de quinta-feira, que diz, olha, são 2 homens de 80 anos, não tem brincadeira não, são 2 chefes de Estado. É que nós brasileiros temos essa mania, né, de que tudo vira meme, tudo vira festa, tudo vira piada. Ele diz, não tem brincadeira. E aí, o que é que fez o Trump mudar de ideia? Foram os olhos do Lula? Não. Foi o que o Trump entende. A razão prática do mercado. A razão do dinheiro. Os empresariados, Joesley Batista chegaram junto. A galera que está perdendo milhões de dólares com esse embate, chegou junto do Trump. Tanto que o Marco Rubio, quando viu o Trump falando, ficou meio assim, que não tinha sido combinado. Estava fora do discurso, né? Então, é muito importante essa percepção, que não é que o Trump agora vai deixar de ser direita para apoiar o Lula, não é que o Lula agora vai ser amigo do Trump, não é isso, a gente não quer que seja amigo do Trump. Temos que resolver o problema das tarifas, porque isso tarefa ao Brasil. Então, os empresários chegaram juntos, disseram, não dá, Bolsonaro não vale os milhões que estamos perdendo. Eu acho que foi esse recado que foi dado. O Trump é uma águia e ele não respeita a subserviência, né? Sim. Ainda tem esse caráter, se você assistiu o documentário que fala a vida dele, ele respeita quem merece, assim, respeita entre aspas, né? Mas Lula se mostrou firme, reafirmou a soberania e ganhou uma posição de protagonismo como representante democrático. Sim, o mundo todo fala sobre isso, né? Ao contrário de outras pessoas que aceitaram e se rebaixaram para as sanções e para as coisas, não, o Brasil foi altivo, o presidente ainda mais. Sim, foi um discurso histórico que demarca a posição do Brasil. É claro que a gente não tem como fazer frente ao poderio americano. Jamais. É muito dinheiro, é muito poder, é muito, como tem as melhores armas, mas não é por isso que a gente tem que fazer tudo que eles querem. E aí, mas aí é o seguinte, ele falou que deu match, que teve uma química, mas ele deu um recado. Ele restaurou aquela doutrina da América para os americanos. Ele disse, o Brasil só vai se dar bem se ele ficar do meu lado. Então ele deu o recado, ele diz, olha, não venham querer se meter aqui no meu quintal. E aí o Lula disse, espera aí, a gente não é quintal de ninguém, queremos um mundo multilateral, que queremos dialogar com todos os países, nós não ter negócios, nós fazemos com quem quiser fazer conosco. Mas o Trump não pensa nisso. Ele está muito preocupado com esse avanço da Rússia, com o avanço da China, com o avanço dos BRICS, e aí que está o problema. Vamos sair dos Estados Unidos, voltar para cá, para o Ceará? Vamos. Não, antes de voltar, eu quero que o senhor faça uma análise, resumidamente, dessa semana. Foram muitas emoções para o bolsonarismo.
O bolsonarismo ele está com problemas, né? Eles tiveram vários reveses, né? Desde a queda da blindagem, porque o próprio o Eduardo Bolsonaro seria beneficiado, né? O próprio Jair Bolsonaro. Essa PEC da anistia que fez água, a própria anistia geral e restrita não vai acontecer. Né? Eu acho que a postura do Eduardo Bolsonaro de não aceitar essa anistia light é correta, porque, de certa forma, só vai beneficiar terceiros e não vai beneficiar a ele, ao pai dele, ao clã dele, né? Vai beneficiar terceiros. Então, de um ponto de vista social, cultural, né? Ele vai pensar que é importante manter dentro da família o capital político, mas, claro, que publicamente, né, para a sociedade, o que é que fica? Que o partido do bolsonarismo votou pela PEC da blindagem. O partido do bolsonarismo quer anistia só porque quer bater no pé, porque quer anistia. Né? Tudo que foi feito, a própria trama urdida lá para poder prejudicar o país, não deu certo. Né? Vai ter esse encontro do Lula com o Trump em videoconferência. Então, cada um vai colocar lá as coisas na mesa, vão tentar uma mediação. Ambos vão dizer que ganharam a conversa, tomara que os dois ganhem. Vão tentar tirar algumas tarifas ali de produtos que importam aos americanos. Então, vai dizer, por um lado, que deu certo, vão acabar se resolvendo. É claro que, como eu falei, a influência americana, a tensão vai continuar, porque é uma questão do jogo geopolítico, lá do plano dessa história da América para os americanos. Então, realmente... E perdeu o discurso, né? Perdeu o discurso contra a corrupção, perdeu o discurso contra a bandidagem. Então, eles estão procurando aí no varejo alguma coisa para se agarrar, chorar em cima fazer política em cima de sangue e cadáver alheio, porque no atacado está difícil. E perdeu o discurso, aí eu faço uma comparação, que o discurso era das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, que era cabeleireira, que era gente injustiçada. E agora em que se conversa a possibilidade de fazer uma revisão na dosimetria da pena, de tudo, não. Para eles agora, para o clã bolsonarista, só se beneficiar o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro. Mas não eram essas pessoas pequenas que estavam no 8, que era o discurso deles que precisava ser revisto? Não, isso aí também é o discurso que foi perdido, né? Então você vai vendo que como um jogo de dominó, né, uma peça vai cair na outra, né? Na outra. Tipo, então a doutrina Monroe, que eu estava falando, né, da América para os americanos, incentivada pelo Jair Bolsonaro e pelo bolsonarismo, ela, de certa forma, ela vai, na cabeça do Trump ela existe, mas isso não beneficia mais o bolsonarismo, né? Então, acho que a direita e a extrema-direita têm que recuperar o discurso, tem que procurar um candidato, e aí, quando você vem os candidatos, vem a Michelle Bolsonaro falando coisas absurdas, né? Inclusive reproduzidas por um candidato ao Senado aqui, né? Que ele foi falar, a emenda saiu pior do que o soneto. Eles estão falando em teocracia, né? Um governo dos planos de Deus. Como assim teocracia? Teocracia, sabe onde tem teocracia? No Irã, na Arábia Saudita, lá é teocracia. Lá, se você não obedecer a Sharia, a lei da religião lá, você não tem questão. Então, em plena democracia, a gente saindo de uma tentativa de golpe de Estado, uma candidata a pré-candidata à presidência da República, falar de teocracia é, no mínimo, absurdo. Mas para o público deles, não. Mas só que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Dizer para os irmãos evangélicos que eles têm que se ligar. Que numa teocracia, tudo bem, se o Deus que for, o Deus seguido não for o seu, o que é que vai acontecer? Porque se é teocracia, vai ser o governo, a religião que tem a maioria, são os católicos a maioria. Então vai ser uma teocracia católica. Intolerância, né? Eu acho que não dá para a gente falar em teocracia. De nenhuma religião. A religião é a religião civil, é a democracia. Essa religião é a que permite que todas as outras religiões possam existir. Então, uma candidata a falar em teocracia, fazer uma campanha
Uma questão é você ser conservador. Outra coisa é você manipular como você foi aquele escolhido por Deus. Como se Deus não tivesse nada para fazer no mundo e fosse se preocupar com a eleição da Michele Bolsonaro ou do Alcides Fernandes. E Deus está em todo canto, em qualquer religião. Está no coração de quem quer ter Deus no coração. Não se mexe com política não, Deus. Olha, Maquiavel já ensinou isso lá no Príncipe. Uma última coisa sobre manifestação. Os Estados Unidos a América para os americanos. América para os americanos. Aí eu volto à manifestação do 7 de setembro, sim, em que o pessoal da extrema-direita, do bolsonarismo, estendeu a imensa bandeira americana na Avenida Paulista. E domingo passado, as pessoas que foram manifestar, que foram às ruas contra anistia, contra PEC da bandidagem, estenderam lindamente uma bandeira brasileira. Olha a diferença. E não só cantaram, eu sou brasileiro com muito orgulho, cantaram o hino nacional. Eu encontrei lá um colega, um comunista antigo, né, comunista mesmo, de verdade, filiado a Partido Comunista, que não participa de eleição porque acha que é uma farsa burguesa. E ao lado dele, ele dizendo assim, rapaz, fazia tempo que eu não via um movimento. Ou seja, ele foi em todos os movimentos, com tanta gente e com essas pautas. Com a bandeira, com o verde e amarelo. Ele diz, olha, tem um pessoal aqui... Foi tão interessante que a gente conseguiu... assim, as pessoas... o bolsonarismo se apropriou do símbolo do Brasil, da bandeira do Brasil, das cores, sim, verde e amarela. Então, eu acho assim, meio que semiótico, uma mensagem, quando eles se apropriaram no 7 de setembro da bandeira americana, no domingo passado, o povo brasileiro, que é contra isso aí, voltou a se apropriar do símbolo da pátria. Voltamos a usar a bandeira verde e amarela e as pessoas estavam usando as blusas do Brasil. Eu acho isso é uma virada simbólica muito importante, né? E é mais um problema aí que eles perderam. Então, eles perderam o discurso, perderam a bandeira, né? Perderam o debate de ser patriota. Esse discurso de patriotismo acabou. E perderam a esperança. Da corrupção também acabou, porque se você volta para não ser punido por corrupção, esse discurso que você falava de corrupção foi pro halo, né? Então, eles poderiam aproveitar a oportunidade e agora falar de política pública, sim, né? De projetos, né? Do que é que diferencia um governo de direita para um governo, sim, de esquerda, quais são as soluções... Quais são os planos para o Brasil que eles têm? E para o Ceará, quais são as soluções que a direita cearense tem, que a direita brasileira tem? O que é que eles têm de bom para oferecer? Que para 2026. Tem muita gente que não quer votar no Lula. Tem muita gente. Muita, sim. O problema é que não vem uma alternativa menos pior para a gente ser ou melhor, mas se tivesse uma alternativa, certamente, tanto que as pessoas dizem que a maioria das pessoas não querem Lula candidato, mas quando comparado com os outros, ele ganha de todos. Então, o que é que está faltando? Projeto. Porque se vier com um projeto diferente, né? Ou pode ser até, mas com essa lenga-lenga de corte de gastos, com essa lenga-lenga de combate à violência sem dizer exatamente como vai ser feito, com esse discurso repetitivo, né, de terra arrasada, não vai ser assim que vão tirar o PT do poder. Seria importante realmente testarmos outras alternativas, mas não há essa viabilização, porque o que é que o Tarcísio de Freitas estava prometendo? Congelar salário mínimo, desindexar os gastos obrigatórios, né? Hoje teve votação. A Câmara, olha só como o povo na rua, a Câmara votou quinta-feira que tirou do teste de gasto saúde e educação. Então vai entrar mais milhões de reais. Essas áreas estão necessitadas. Quem votou contra? PL, União Brasil e Novo. Porque dizem que são contra os cortes, são contra o aumento de gastos do Estado. Não é gasto. De investimento em saúde, investimento em educação é investimento. Gasto é pagar o Eduardo Bolsonaro para ele ficar falando mal do Brasil. E ainda fazer Pix, não com gosto nacional, o povo ainda faz Pix, né? Ainda tem gente. As pessoas são muito crentes, né? No sentido de acreditar muito, né? O brasileiro tem uma formação política ainda incipiente, né? Nós precisamos ter uma formação política maior, construir cidadania. Mas isso ali tem muita esperança, né? Eu estava hoje em sala de aula
e uma menina de 15 anos, né, lá da escola que eu dou aula. Ela faltou aula na semana passada, que ia participar de um encontro de estudantes, né? E ela hoje apresentou para a turma o que é que aprendeu no encontro de estudantes. E qual é a luta? Luta por alimentação, luta porque é educação. Então não era só ela falando e todos os outros da turma concordando com ela da importância de conhecer a política, de conhecer a cidadania, para dizer, olha, eu quero menos dinheiro para banqueiro, eu quero menos dinheiro para júri e quero dinheiro aqui para alimentação. Quando você vê uma menina de 15 anos com um discurso desse, você tem alguma esperança, sabe? Que realmente estamos indo no caminho correto. Por isso que a gente tem que ser intransigente com quem quer acabar com a democracia. Intransigente com quem não permite que o Estado seja usado para melhorar a vida das pessoas. Defende o Estado mínimo. Que defende Estado mínimo, que defende Estado mínimo para os mais pobres. Os mais pobres. Para os que são ricos, eles querem Estado protetor, Estado forte, Estado que blinda, né? Vamos agora para o Ceará. Quarta-feira passada, o André Fernandes assumiu em Brasília a presidência do PL. No mesmo evento, a vereadora Priscila Costa foi referendada como vai ser a candidata do PL ao Senado no ano de 2026. Como é que você vê essa movimentação do PL já se organizando para a eleição do próximo ano? Mais do mesmo, no sentido de que o cara ela vai ser senadora, candidata a senador, não é porque tem uma base mobilizada, é porque alguém a escolheu. Ela foi, a fada madrinha foi lá e escolheu, disse, você não vai, agora a sua carruagem vai virar abóbora. A mesma coisa é o Alcides Fernandes. Ele vai ser o candidato porque o filho dele quer que ele seja, né? E aí, uma pergunta para o PL cearense, né? Qual é o projeto? Eleger o pai? Esse é o projeto político do PL cearense? É isso que ele vai apresentar à sociedade? É eleger uma vereadora que foi indicada por uma terceira, passando inclusive por cima dos acordos feitos aqui no Ceará, né? Então, se esse é o projeto, a derrota é certa. Mas se a proposta for de políticas públicas, de ideias que realmente façam sentido, né, de um discurso mais aproximado da população, aí sim pode ser que nós tenhamos aí uma possibilidade de eleição. Mas isso tem que sair do personalismo, né? O André Fernandes ele vai ter que fazer do PL um partido para além dos interesses familiares. Um partido que realmente vai buscar formas de melhorar a vida da população cearense. Porque se ele ficar nessa de meu projeto político é eleger meu pai, eu acho que fica um pouco... Ele perde uma grande oportunidade de consolidar a sua liderança e se ele realmente estivesse pensando na construção partidária, na moralização da política, a primeira coisa que ele faria era não lançar o pai candidato. Eu posso até não concordar com a vereadora Priscila, mas eu acho ela muito articulada e tem um poder de oratória muito perigoso. Não, ela é uma política que tem futuro, mas eu estou falando que qual é o motivo porque a Michele escolheu? Então, acho que isso é muito... o Júnior Mano também. Pois é, o Júnior Mano também, o outro fulano também. Então, alguém vai lá e indica para você ser senador. Mas é assim que funcionam as coisas aqui na política do Estado. Sempre é quem indica. Né? É sempre quem indica. Então, isso não é só uma questão do PL. Os outros partidos também estão nessa... Então, quando o eleitor for pensar, por que eu vou votar nesse fulano? Por que esse é o meu candidato? Porque alguém o escolheu antes de você. Então, isso é um absurdo. Isso deveria passar por prévias, por debates, por articulação política, não apenas por escolhas pessoais de um ou outro. Nem só escolha pessoal. No caso do PL pode até ser, mas geralmente as escolhas desses nomes são os conchavos para poder se chegar a uma chapa forte, né? Aí e aí o PL vai com quem? O PL está nessa... E aí vai ter mesmo a composição com a União Brasil, e aí tem essas questões, né? Vai ter o Ciro como candidato? Ou não, vai ser o PL chapa pura, com 2 candidatos ao Senado, com um candidato ao governador para manter. Isso aí é uma articulação que está sendo feita, né? Porque o Alcides Fernandes ele dá um nó na cabeça do eleitor de centro. Eu sou o candidato do Ciro e do Bolsonaro. Então, isso na cabeça de um eleitor que não é mais alinhado com o bolsonarismo, ou um eleitor cirista, isso aí dá um problema teórico, epistemológico enorme.
Eu continuo sem acreditar que o PL vai marchar junto aqui no Ceará com o Ciro Gomes. Primeiro porque o Ciro Gomes sempre bateu no bolsonarismo e no Bolsonaro, né? São pensamentos e ideias muito diferentes e ele continua batendo. E o PL, eu gostando ou não gostando, o PL tem nos últimos anos crescido muito no Ceará. Sim, no Brasil inteiro. No Brasil, mas no Ceará, praticamente, ele ganhou a eleição de Fortaleza, né? Assim. E se juntar com o Ciro, quem vai ser o PL depois que ele apoiar o Ciro? O Ciro vai... Assim, que discurso o PL vai ter se ele deixar de ser o PL que ele é e que está conseguindo um resultado nas urnas para se juntar por um projeto de 2026 com uma pessoa que é contra tudo e que falava tudo contra o que eles são, a essência deles. E uma pessoa que é muito experiente na política, que uma vez ocupando o cargo... Não, acabou, o PL não vai ter mais vez. A direita vai ser um outro polo de poder, vai jogar a esquerda, né, lá para a oposição, vamos ter uma oposição, um embate de uma oposição fortíssima, né, contra esse provável governo Ciro, e o PL fica onde? Mas estão pensando na eleição em 2026, 2028, e o Roberto Cláudio? O Ciro não se cala. Né? O Ciro não se cala. Aí é aquela coisa, vai lançar 2 da base, então vamos conjecturar, não, como já foi feito. Eu lanço 2 candidatos aqui, depois eu vejo qual que vai para o segundo turno, me mantenho neutro, né? Então, realmente, eu penso que é importante que o PL faça o cálculo para pensar se vale a pena, né, entrar nesse... Vale a pena perder o protagonismo dentro da direita para poder derrotar o PT? O Bolsonaro já está pensando que não. Até vale a pena perder, me manter como oposição, deixa o Centrão se virar, o Centrão vai estar sempre no poder mesmo, né? Então, de algum modo, se mantém como oposição, se mantém forte, faz esse discurso aí de nicho e vai para a oposição, né? De forma aberta, de forma fortalecida. Concordo contigo, Sueli, que é um cálculo que, embora tenham muitos da direita entusiasmado por conta da figura do Ciro, que realmente vai balançar a eleição e aproveitar, mas com essa aumento de popularidade do governo, do Lula, com o humano ainda sendo bem visto pela sociedade, vai ser muito difícil. Juntos, separado vai ser quase impossível, mas às vezes, já que é para perder, às vezes dá para perder ganhando. Exatamente. Porque você perde, mas você ganha capital político. Você continua tendo aquela mesma posição. Porque quando você começa a tomar posições diferentes do que você pregou durante aquela sua caminhada política, você perde a identidade. Como Isso. A gente já viu acontecer com vários. Com vários. E perdeu a identidade, perdeu o discurso, você vira... Perdeu o voto também. Perdeu o voto e nunca mais. A gente encontra com muitos da esquerda, por exemplo. E da direita também. E da direita, mas da esquerda tem muito. Teve uma vez um que mudou a cor do partido. O partido era vermelho e mudou para verde. Nunca mais foi eleito a nada. Vou dizer o nome não, mas... Se você lembrar, você tem lembrado. Eu vou encerrar um tema. Na última quinta-feira, houve um ataque em Sobral, a uma escola estadual, uma escola boa, né? Os alunos, no intervalo, estavam no pátio do colégio, no horário de entrosamento, e 2 bandidos, criminosos, que não foram julgados, para mim é bandido, criminoso, chegou e tacou bala, matou dois estudantes, 2 jovens, que perderam a vida de uma forma idiota, imbecil, sabe, uma coisa absurda. Mas outros 3 ficaram feridos. De imediato, o governador adotou todas as providências, apesar de que isso ainda não se sabe a causa, mas é uma coisa que fugiu do controle do Estado, que foi dentro da escola, né? E aí, existe na Assembleia o debate, uma PEC que é para ampliar o teto de gastos da segurança pública. O governador tem investido muito em segurança pública, equipando a polícia, ampliando a presença da polícia nos municípios, aumentando essa história. Nas sextas-feiras, eles fazem aquela operação saturação, que geralmente sai com 1.000 policiais a mais do efetivo. Mas o crime é muito forte.
Sim. E para além do discurso eleitoreiro, oportunista, de vestir colete, ou de ficar nas redes sociais apontando, eu acho que é momento de repensar o que fazer e como ajudar para que o Ceará viva uma outra situação, para que a gente deixe de ser refém de tanta violência. As pessoas, o povo, não está mais aguentando tanta violência, mas precisa de juntar para sair disso aí. É lamentável, né? E aí a nossa solidariedade, nossas condolências às famílias do Vitor Guilherme e do Luiz Cláudio, com 16, 17 anos de idade, né? Que, fora os que levaram outros tiros, né? Teve mais 3 que foram, o trauma dessas que foram crianças, feridos, né? De ver isso aí. A solidariedade à família, ao povo de Sobral, né? Só deve estar um pandemônio na cidade por conta disso tudo. Mas é isso, eles são 3 tragédias. A primeira é essa tragédia pessoal, né? Essa tragédia particular de perder a vida, de ser assassinado numa rajada de tiros, né? Não, por que não mataram mais pessoas? Provavelmente quem atirou talvez fosse um adolescente recrutado ali, ou seja, que não sabe o que está fazendo, se fosse direito, então atirou ao esmo e matava. Então essa é a primeira. A segunda tragédia, essa tragédia social nossa, né? Que você acabou de falar, nunca teve tanto investimento em educação, nunca teve tanto policial, nunca teve tanto apoio à polícia, mas parece que está enxugando gelo. Enxugando gelo. Até o próprio governador falou dessa dificuldade, porque é muito investimento, é muito efetivo, mas assim é sempre a sensação de que você está nadando e morrendo ali na praia, né? Porque tem um problema aí que nunca é atacado, que é a sociedade de mercado, que é a sociedade capitalista, desigual, uma desigualdade enorme, extremamente concentrada, uma alta concentração de renda. Então, o Estado, e ainda tem outro detalhe, o Estado, para poder se organizar, ele tem um tempo. Tem que fazer a licitação, tem que fazer o concurso, tem que fazer a prova. O crime organizado, não. Na medida que você mata 2, 3, eles morrem, ele vai logo repondo essas pessoas, né? Pronto, a segurança pública estava toda, talvez, preparada para um cenário de domínio do Ceará por uma determinada facção. De repente, de um dia para a noite, surge uma outra facção, daqui que o Estado se reorganiza novamente para poder pensar nesse cenário. Então, o crime é muito mais rápido que a polícia, que o Estado. Então, essa segunda tragédia, essa tragédia social que nós vivemos, né, de um país que não tem oportunidades, de uma desigualdade enorme, de um empobrecimento. Não é que porque você é pobre é violento. Não, a violência cresce, a violência ela se desenvolve onde ela vai ter terreno fértil, justamente a desigualdade, a concentração de renda, a falta de alento, né? A falta de perspectiva de vida. E a terceira tragédia é essa tragédia política, né? Das pessoas chorando em cima de cadáver. Chorando não, fazendo propaganda política, explorando cadáver e sangue alheio, a dor do outro, falando coisas absurdas, né? Por exemplo, a crítica que o Ciro Gomes fez de dizer que o governador tem as mãos sujas de sangue, isso é um absurdo. Né? Minority Report, aquele filme acho que é do Tom Cruise, que o crime, antes de acontecer, já se sabia. Como é que vai colocar um policial na frente de cada escola? Então vai colocar um tanque de guerra na frente de cada escola? É isso? Não. Então como é que você pode dizer, fazer um sujeito político que está falando isso por conta de ocasião? Porque antes ele falava o contrário. Na eleição para presidente... Já são 23 mil policiais na ativa. Ele dizia o contrário. Então, acho que um sujeito de tanta envergadura política deveria ter mais cuidado. E responsabilidade. Não abusar das hipérboles, né, para poder... E não só ele, qualquer outro que seguir dessa linha. Né? Então, esse discurso fácil, esse discurso de que a culpa toda dos problemas do mundo... é do governo. Não, o governador tem as suas responsabilidades, ele não está dando certo, como nós queríamos que desse, mas não é um problema, tanto que, se você olhar o Rio de Janeiro, não é o PT que governa, se você olhar São Paulo, não é o PT que governa, se você olhar Minas Gerais, não é o PT que governa. Então, não é uma questão de esquerda ou de direita. Então, esses que têm o discurso público, temos que realmente a sociedade inteira, e aí não só o Estado, não é só o Estado, a sociedade civil,
aqueles que estão nas elites, aqueles que têm muito dinheiro. Temos que, de algum modo, fazer um pacto social para realmente fazer esse enfrentamento, né? Um debate. Então, Fortaleza, nós temos aqui... Por que Fortaleza foi dominada tão facilmente? Uma cidade plana, né? Uma cidade que tem muita gente adensada, né? Muita gente em pouco espaço, né? Uma cidade extremamente desigual, com uma concentração de renda enorme. As nossas relações com o Rio de Janeiro, né? Se amanhã der o Carneiro, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma ligação muito próxima. Então, essa migração foi muito fácil. Sim. Esses fluxos de pessoas, de mercadorias, de ideias, né? Então, de algum modo, temos uma situação muito específica, mas que não é só de Fortaleza, que não é só do Ceará. Né, que as facções devem ser realmente combatidas, os territórios devem ser tomados, mas não achando que vai ser um passe de mágica com um post na internet, né, dizendo chega com um discurso indignado, e aí quando você vai votar para ter mais dinheiro para a segurança, você não vota, para a educação e para a saúde, você vota contra. E aí você quer que faça o quê? Que venha o super-homem? Que venha o Change, o Jasper, vai lá um herói mais o super choque para poder ajudar você a mudar? Não é assim, é em longo prazo. Né? Então, esse discurso belicoso, né? Esse discurso oportunista, não é bom, mas também temos que buscar outras alternativas, porque realmente o problema está muito sério, estamos todos reféns, né? da insegurança, mas é bom tomar cuidado com esse discurso oportunista, casuísta, que, na verdade, não agrega, só contribui com a desinformação e com o debate público desqualificado. Vamos terminar por aqui? Sim, sim. O Sem Arrudeio fica por aqui, né? Nos siga nas redes sociais. YouTube, TV ANC, Spotify, ANC Entrevista. Se gostou, compartilha. No nosso Instagram também, né? Nosso Instagram, vai na notícia, @notícia do Ceará. @notícia do Ceará. E mande suas dúvidas, mande os seus questionamentos e pode discordar com a gente, não precisa concordar não. É bom dentro do respeito. Dentro do respeito. Por favor. Então, mandar um abraço para os haters que estão preocupados com o meu peso. Estou cuidando da minha saúde. Muito obrigado. Muito obrigado pela preocupação. Pela preocupação. Fico muito comovido. Muito obrigado. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau.